E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje está aqui dividindo em 4 temas. E no meio de tanta confusão, tem algumas coisas interessantes para nós comentarmos. Posso até falar que tem uma coisinha ou outra boa, sério mesmo. Enfim, vamos começar falando de Brasília, de Brasil, dessas agendas nacionais que estão tomando conta dos noticiários. Falar de judiciário, obviamente. Quero até começar, na verdade, com uma denúncia séria feita contra a Rede Globo pela turma da esquerda. E aí, turma da esquerda é cheirosa. Vocês vão ver o que foi comentado. E a gente vai entrar nessa questão do judiciário, mostrar como está a temperatura, algumas críticas que vieram de fora da direita. E eu quero fazer alguns comentários sobre isso, que eu acho que vai animar vocês um pouquinho, para depois comentarmos sobre o Dilma, que vem tendo problemas. E aí, acho que também dá uma animada. Vamos comentar sobre diversas áreas diferentes. Economia, segurança pública, algumas coisas que aconteceram inclusive no dia de ontem, coisas marcantes. Tem uma foto aí que já está circulando nas redes, quero mostrar para vocês, que acho que na verdade são duas fotos. Uma que a AGU quer que desapareça, foi compartilhada pelo Derrite, e a outra foi na Faria Lima. E eu acho que mostra muito como é o Brasil do Dilma. Depois, vamos falar sobre gasolina. Aí nesse tópico tem mais umas críticas aí, né, de algumas políticas públicas que o PT vem traindo a agenda ideológica da esquerda. Mas aí a gente entra na questão de gasolina, petróleo, Petrobras. Ontem o Dilma andou se movimentando e parece que seu real objetivo é garantir a nomeação do Guido Mantega na Vale. Você vai entender o que está acontecendo. E espero que dê tempo de falarmos sobre a Amazônia. O Dilma hoje está até viajando, vai lá para os Estados Unidos, né, engraxar o sapato do Biden. Mas enfim, vamos começar que tem muita coisa. Isso daqui é um vídeo, não vou dar play, porque o Leandro Demore já consegue resumir ali com poucas palavras do que ele está falando. Ele resume uma nota que foi publicada na coluna do Jamil Chad no UOL. Vou mostrar para vocês que nota é essa. E é sobre um livro que foi publicado. E esse livro contém documentos oficiais lá do governo chileno. E o Leandro Demore nos conta que o jornal O Globo negociou a publicação de 20 reportagens para falar bem do ditador Augusto Pinochet. Óbvio que não foi agora, lá atrás. O valor, $120 mil. Imagine quanto não era isso 50 anos atrás. Era muito dinheiro. Um plano de marketing arquitetado com a ajuda da CIA, diz o Leandro Demore. Aí a nota, essa daqui, do Jamil Chad. Imprensa no Brasil apoiou o golpe no Chile e quis vender conteúdo. E aí teve contato, aproximação com a embaixada, apreensão de algumas propostas diferentes. Não só teve essa, não, dos artigos, segundo o livro que o Jamil Chad está repercutindo. Então ali, ó, o que revela o livro: O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e na América do Sul, de Roberto Simon, que destaca como operação para criar um apoio ao regime ditatorial. Contou com o trabalho da CIA e planos desenhados com o conhecimento do governo americano. Bom, vocês acham que o governo do Dilma... Vocês acham que o Brasil de hoje parece um país mais próximo, um país livre, ou um país está mais próximo de um país meio ditatorial? Vocês acham que essa realidade que o Brasil vive hoje, ela tem dedo da imprensa? Sim, com certeza, ou absoluta certeza? E em relação às notas que saíram recentemente, como do Financial Times, mostrando como o governo americano garantiu a vitória da democracia, você vê que entra ano, sai ano. E a gente tem os mesmos problemas, pessoal. Os mesmos problemas, ano após ano. Para além da Sociedade Interamericana, o Estado, é o Estado de São Paulo, o Estadão, e o Globo, mantinham laços diretos com o Mercúrio por meio da Latim, agência de notícias criada em 1970, com parceria de vários jornais da América Latina, que passavam a compartilhar conteúdo. É o famoso consórcio, é o consórcio. Hoje você vê que muitas vezes os jornais brasileiros republicam a mesma nota. Aí quando você vai procurar o nome do jornalista, tá assim, Estadão Conteúdo. Aí é o broadcast, vai para todo canto. Ou então vai assim, a Reuters, né? Reuters. Que aí tá um grupo que publica, manda todo mundo... AFP. Ou então o próprio consórcio nacional, né? Tá vendo? Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Mas será? Mas ele deve ter parado, né? Eu acho que hoje em dia isso não acontece mais. Não
não para promover o mal. Hoje em dia eles aprenderam, fizeram a meia-culpa. E aí a nota disponibiliza aqui, né, alguns documentos. Entre os documentos tem esse daqui, tá escrito em espanhol. Você consegue ver ali na segunda linha, né, o Globo, né, comentando do Globo. Ali no destaque também tá o Globo. É o meio descrito de maior complejo, deve ser de maior circulação no Brasil, etc. Tudo mais. A turma tá comentando sobre isso. Uma denúncia vinda da esquerda cheirosa, da esquerda que tá no consórcio. Será que as coisas mudaram? O que é que vocês acham? Com a experiência de vocês, com a vivência de vocês. Eu acho que aqui é uma boa nota para mostrar para as pessoas o que aconteceu ao longo dos últimos anos no Brasil. Você vê que aqui tá falando a negociação, na época lá atrás, né? Para passar pano pro Pinochet. Quando a gente se fala de verbas para publicidade, qual o primeiro grupo que vem na cabeça? Qual é o grupo que mais está ganhando verbas de publicidade na era Lula? As coisas não mudam. As coisas no Brasil não mudam. Bom, isso daqui é outro tema. E temo que teremos uma notícia muito ruim, porque não é algo que a pressão popular deve ter uma força, uma relevância. Também não acho que a classe política consiga interferir nisso daqui, porque tá vindo aí via decisão judicial, tem uma DPF, vocês devem estar acompanhando. Eles estão tentando modificar as leis no entorno da questão do meu corpo, minhas regras. E eu fiquei feliz com uma coisa ontem, pelo menos. Finalmente, vimos aí a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, comentando, ó, CNBB sob tramitação da DPF 442. Jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o meu corpo, minhas regras. Eu acho que esse aqui é um grupo que talvez possa sensibilizar o coração. Por quê? Porque ninguém fala que é um grupo bolsonarista, né? Pô, são os padrezinhos, os bispos, arcebispos, os cardeais. Bota a mão na consciência. Olha o que estão fazendo. Isso é matéria para o poder legislativo. Isso não é matéria para ser discutida no âmbito do judiciário. Isso aí não... Isso não tá bacana. Não está bacana. E aí, no lampejo, eu não sei nem como descrever, né? Num lampejo de lucidez, dá para falar assim, o Rodrigo Pacheco, acredite se quiser, segundo a turma do Estadão, Senado reage em relação ao judiciário e propõe tornar crime porte de qualquer quantidade. Quando fala assim, ó, o senador explicou, a nota está se referindo ao Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco explicou que a proposta quer incluir um inciso no artigo 5º da Constituição para deixar clara a criminalização da posse e do porte. Segundo ele, a medida foi uma decisão da maioria na reunião do Colégio de Líderes. Durante fala no plenário, Pacheco alfinetou a corte, argumentando que o Congresso é quem deve legislar. E guarde isso daí na mente, que temos outra notícia interessante também vinda do Senado. Nós somos representantes do povo brasileiro, Câmara e Senado. Nós definimos as leis do país. Esse é um poder e dever que deve ser reconhecido por todos os demais poderes e demais instituições. Em relação a esse tema, né, substâncias aí ilícitas, especialmente do orégano, que é objeto de uma discussão no âmbito do Supremo, já somos capazes de colher o seio, se não da unanimidade, mas da maioria do Senado, e imagino ser da Câmara em relação a isso, afirmou senador Rodrigo Pacheco. Vejam como são as coisas. Vocês conseguem imaginar um mundo onde o Rodrigo Pacheco faria isso? O clima deve estar meio ruim para o Pacheco estar se movendo dessa forma. Deve estar realmente crescendo no âmbito do Senado uma certa insatisfação com algumas discussões que ele falou, acho que está entrando aqui nas nossas atribuições. Mas beleza. Falando também de judiciário, no dia de ontem tivemos mais uma decisão que eu acho que vai pegar muito mal perante quase toda a opinião pública, porque ainda até as pessoas que, sei lá, como o Luiz Marinho, ministro Lula,
que já falou, né, que se o Uber estiver achando ruim, que pode ir embora, a gente vai botar os Correios para resolver. Eu acho que até o Luiz Marinho acha que a solução para essa situação, precarização do trabalho, eu acho que não vem através de uma canetada na justiça. Ainda mais uma canetada acompanhada de uma multa bem salgadinha, que tá ali, ó. Juiz condena a Uber a contratar todos os motoristas e pagar multa de 1 bilhão. E essas multas é engraçado, porque assim, quem que vai receber esse dinheiro, hein? Quem vai receber esse bilhão? Danos coletivos. E aí tá ali, ó. O juiz também estabeleceu uma multa diária de 10 mil reais para cada motorista do aplicativo sem registro. Mas essa decisão teria 6 meses para ser cumprida, né? 1/6 dos motoristas deveriam ser cadastrados mensalmente até completar 6 meses. Mas, como não teve transitado e julgado, não está na última instância, e a Uber falou que vai recorrer, eu sinto que isso daqui deve ser derrubado mais à frente. Mas não é de achar estranho essa decisão. E eu acho que é uma decisão que, mais uma vez, faz a sociedade se questionar, perguntar o que está acontecendo nesse país. Cara, não tem algumas coisas mais importantes? O Poder Judiciário está mais preocupado? Será que a gente vai entrar nesse âmbito? Isso daqui eu acho que tem uma capacidade grande de prejudicar a vida de diversas pessoas, tanto os motoristas de Uber, que podem ter, sei lá, o seu emprego desaparecendo, vamos falar assim, vai perder o emprego, porque não acho que a Uber vai abraçar isso daí, ou muita gente trabalhando com prejuízo, assim, tá ruim, não precisa explicar muita coisa, mas vamos continuar que tem mais coisa interessante. No dia de ontem, eu também não vou trazer os vídeos aqui, porque eu creio que o Brasil assistiu, e eu quero trazer alguns comentários extras para complementar o assunto, tipo como a gente comentou ontem, onde tivemos o voto do André Mendonça. E pasmem, o André Mendonça votou de uma forma similar do Cássio. As notas que começaram a sair na madrugada de hoje, eu não coloquei nenhum aqui no vídeo, mas as notas do Globo, notas no Estadão, notas na Veja, deixando claro que os ministros de Bolsonaro mostram isolamento. Mostrar isolamento significa que eles estão sozinhos. Significa que o posicionamento deles diverge. O posicionamento deles está bem diferente dos demais. E aí não é para falar que é melhor ou pior. É para falar apenas uma constatação. É diferente. Então, isso daqui foi uma coisa que a gente podia estar vendo esse ano, mais 2 indicações de Bolsonaro, que dificilmente também seriam indicações ótimas, sensacionais, que iriam passar sem reclamação. Não, todo mundo ia jogar pé, todo mundo ia reclamar. Aquela confusão grande. Mas eu acho que esse período, com todos os problemas que estão acontecendo, eu acho que vai ser um período de reflexão no Brasil. Que as pessoas estão olhando, relembrando, né? O que poderia estar vivendo, aquela saudade de algumas coisas do governo anterior. O antagonista aqui até destaca 2 coisas, que André Mendonça defende que não cabe à corte analisar os casos. Essa crítica, ela já ocorreu no mês de agosto. Como é que eu sei disso? Eu estava organizando o Atlas de Agosto, né? Então, tinha lá uma nota que saiu na Folha de São Paulo. Inclusive, foi uma nota compartilhada para Monique Schecker, uma procuradora da Lava Jato, crítica de Bolsonaro, que inclusive processou o Bolsonaro. Ela comentou sobre isso. Ela está comentando sobre algumas coisas nos últimos dias. Alguns assuntos que estão extrapolando as críticas dos bolsonaristas. E que, inclusive, é um dos pontos que algumas pessoas colocam que existe uma potencialidade de lá na frente, no futuro, várias coisas meio que serem anuladas. Porque também está se comentando sobre isso em relação ao caso Bolsonaro. Tipo, será que o foro para julgar esses assuntos é no Supremo? Mas enfim. O Mendonça votou. O Mendonça votou por uma pena maior do que do Cássio, uma pena de 7 anos. Mas o Mendonça absolveu sob o crime de, sei lá, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. Tudo mais. O antagonista está ali, ó. Mendonça vota pela absolvição de réu por golpe de Estado. Com o voto de Mendonça, já são 4 ministros que referendaram a condenação, né, preso dentro do plenário. Falou no final do dia 7 anos, porque teve o vandalismo, teve toda a confusão. E além disso, no dia de ontem, teve um assunto que eu vi que esse assunto cresceu. Mas como esse assunto é bem polêmico, e eu não vou trazer alguns dos comentários
um pouco mais ácidos, comentários que vieram até de fora da bolha da direita, acredite se quiser, que foi um embate entre dois ministros. Um falou uma coisa, outro falou, nos meteram o Mendonça. O Mendonça falou uma coisa, meio que ele foi rebatido. E aí eu encontrei um comentário mais de boa, tenho certeza que vocês viram esse vídeo. E o comentário mais de boa foi feito pelo Marcelo Suzano, um jurista. Ele comenta assim, ó: as autoridades brasileiras têm de saber quais são seus respectivos lugares. Em um ambiente de apresentação, de interpretação jurídica, não se pode fazer discurso político interpretativo acerca do que outra autoridade jurídica falou, ao invés de falar sobre o fato, apresentando os elementos que corroboram a sua interpretação. Mas não, está virando briga que não cabe a uma Corte Suprema. Cada um deve falar e apresentar o seu voto. Os demais, se divergirem, apresentam os seus em sua vez. Que tristeza estamos vivendo em nosso país. Então perceba que ele não é um bolsonarista. Marcelo Suzano não é um bolsonarista. Ele está comentando. E tiveram alguns comentários que destacaram... Não sei, né? Porque o Mendonça se queixa assim. Falou, pô, mas eu não falei isso, cara. Não colocar palavras na minha boca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou ponderando. Então, algumas pessoas, para fora da bolha da direita, pontuaram assim, cara, o cara parecia estar um pouco chateado, né? Um pouco nervoso. O cara que falou comentar um pouco nervoso. Calma, cara, calma, respira. E isso foi notado. As pessoas notaram, que tem algo estranho acontecendo, gente. As pessoas estão notando isso. É todo mundo? Não é. As massas estão prestando atenção? Possivelmente não. Só que pessoas que têm voz e pessoas que podemos falar, né, que são lá privilegiados, ocupam um lugar na sociedade que a voz delas possui um alcance maior ou talvez um respeito maior. Essas pessoas estão percebendo e talvez essas pessoas lá na frente possam fazer algum tipo de diferença. Eu vou aprofundar um pouco nesse raciocínio. Eu quero construir mais algumas coisas aqui, porque isso inclusive foi uma conversa que eu tive no dia de ontem com uma amiga. Aí veja só, essa aqui eu fiquei de cara. Acho que vários de vocês devem saber quem é esse cidadão. É o Breno Altman. Esse cara é amigo pessoal do José Dirceu. Quando o José Dirceu aparece na internet, a cada 10 aparições, pelo menos 8, eu tô sendo, assim, bem pessimista. Eu diria que talvez seja 9,5. Mas de cada 10 aparições na internet, 8 aparições do Dirceu é no Opera Mundi, sendo entrevistado pelo Breno Altman. Esse é o nível de proximidade. E se você pesquisar no Google Breno Altman Dirceu, você ainda acha desventuras em série. Aquelas aventuras que só a turma do PT consegue protagonizar. Não vou nem contar que são casos muito engraçados. Não vamos falar disso. Não vamos falar disso hoje. Mas enfim, cartão de visitas. Acho que ninguém vai falar nesse país que o Breno Altman é um bolsonarista. Não é um amigo pessoal de Dirceu, do Opera Mundi, um blog da extrema esquerda petista brasileira. O Breno Altman fez 2 tweets. Quando ele fez 3, fez mais um, mas uma analogia muito similar a esses dois. Acho que aqui já engloba mais ou menos o que ele estava falando ao longo do dia de ontem. E o Altman, extrema esquerda, fala assim: absurdas as condenações da raia miúda do 8 de janeiro, apenas enormes. Não tem cabimento atribuir a peixes pequenos crimes que pressupõem mando como golpe de Estado. Tem cheiro de operação diversionista para provocar euforia e omitir provável impunidade de generais. Isso aqui vai até meio que na linha que eu tô falando para vocês, né? Enquanto tiver essas confusões, a velocidade aí, né, das confusões também em torno de Bolsonaro pode ajudar a criar algum diversionismo, se dar uma agrupada na esquerda, ficar procurando essas confusões e temas centrais na sociedade que geram desgaste pro Lula ficam em segundo plano. Mas beleza. O outro comentário do Breno Altman foi assim, ó: 2 questões simples. Primeiro, quem deve ter pena maior? O Bagrinho, que fez parte da manada golpista, ou os generais que permitiram as concentrações diante dos cartéis? Eu acho que também tem outras forças de segurança que poderiam ser responsabilizadas, né, Breno? 2. Vamos aplaudir penas abusivas por golpe de Estado contra as mequetrefes, enquanto generais sequer são réus? E o Breno Altman, ele não é bobo. Ele sabe que tudo que está sendo criado hoje não vai desaparecer. Porque essa turma da esquerda, ele sabe que muito do que está aí hoje
foi gestado desde o período pré-Lava Jato. E a coisa vai crescendo. E vai mudando de lado. E o pêndulo volta. O pêndulo volta. A turma da esquerda mais velha, né, menos emocionada, não é o militante da Choquei, sabe? Ó, você tá... Gente, cuidado, vai na manha. Mário Vitor Rodrigues. Vai lá no perfil, vê se é bolsonarista. Eu tô te falando que não é. Ele compartilha uma fala em relação de um ministro. O ministro está comentando sobre um dos advogados dos réus. Onde o ministro fala, né, patético e medíocre em relação à fala do advogado. O Mário Vitor Rodrigues fala assim, ó, com toda a franqueza, isto é normal? Penso que seria impróprio, vindo de um colega de profissão, na mesma prateleira hierárquica, mas vindo de um ministro, cara. Isso na pergunta, é normal? As pessoas estão se perguntando. É a Monique Check, a gente acabou de falar dela. O sentimento de vingança é um animalzinho que nasce, é alimentado todos os dias, cresce e acaba por comer o dono. Tá ruim. Danilo Thomas, jornalista de esquerda, mas esquerda pra valer. Esse foi até o cara que escreveu sobre o PCO na Folha de São Paulo recentemente. Me impressiona. Olha, achei engraçado esse tweet. Que ele fala da direita do PCO. Impressiona como a esquerda liberal identitária, a direita do PT, a direita do PT, né, é a esquerda, é a direita da esquerda. A direita da esquerda e afins são incapazes de ver onde vai dar essa sanha punitivista que eles estão promovendo. Olha a percepção. O que está acontecendo agora é culpa do Lula. Culpa da esquerda identitária. Cara, são vocês. Vocês estão promovendo esse cenário. Por ora, é conivente para os liberais perseguirem a extrema-direita. E depois? Alguém acredita na paz brasileira? Alguém acha que as coisas vão normalizar do dia para noite e vai ficar tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo bacana? Vamos continuar. Helena Landau, um economista que tem um lugar de fala, né, para falar de política no Brasil, uma pessoa respeitada. Escreveu aí um dos programas econômicos da Simone Tebet, né, em sua campanha eleitoral ao longo do ano passado. Vínculos históricos com o PSDB, com os liberais, com Armínio Fraga, enfim. Ela Landau ontem escreveu um longo texto comentando sobre economia, mas que ela fala de outros assuntos, principalmente sua conclusão. Eu só trouxe a conclusão, porque eu acho que já dá o tom do que eu quero mostrar para vocês. O texto se chama, né? O copo está meio cheio ou meio vazio na condição econômica. E aquela, é o que eu digo a vocês, né? Eu vejo a manchete, acho que eu já sei o que vai ter, mas eu leio porque às vezes você não dá nada pelo texto, você acha que vem obviedades, mas tem alguma coisinha que você pensa e fala, rapaz, olha que interessante isso daqui, esse tipo de texto. A Helena Landau fala em sua conclusão, e mais, né? E mais além da economia e da política, há uma fragilidade institucional. Ela está falando do Brasil. O país não vive mais tempos extraordinários. Tradução. Galera, acabou o governo Bolsonaro, irmão. Acabou. Vida que segue. Tá chato. O super inquérito das fake news já passou da hora de ser encerrado. O combate à corrupção ficou no passado. O ministro transformou o Petrolão em peça de ficção. Eu falei que essa decisão incomodou, né? Isso tá no coração das pessoas. Não mexe nisso. O impacto social daquela decisão tá grande. Muita intervenção na economia, clientelismo e fingir que nada aconteceu é pedir a repetição da história. Tá difícil de entender que setores para fora do bolsonarismo estão começando a ficar incomodados. Já passou, cara. Acabou, bicho. Bolsonaro tá lá atrás. Vida que segue, o Brasil tem que avançar. Economia, qual o projeto de país, qual o projeto de nação? O que tem para educação, segurança pública? Sabe, o que está sendo colocado na mesa? Não tem nada. Estamos, assim, a ver navios. Mas calma que tem mais. Calma que tem mais. Eu falei que a gente ia voltar no Senado. Gente, olha só. Olha só.
Olha só! Subtítulo. Vamos começar pelo subtítulo. Pedido assinado por 41 senadores. O Senado brasileiro tem 81. Metade do Senado é 40,5. Metade mais um, né? Arredondado no número inteiro, é 41. 41 é maioria. Com maioria no Senado, meu amigo, você faz muita coisa. Vocês estão me entendendo. Vocês sabem do que eu estou falando. Até senadora do PT pede ao ministro, pelo amor de Deus, ministro, devolva as redes sociais do Marco Duval. 41 senadores. Qual é a primeira coisa que o Paulo Capelli Petrônio Viana escreve no primeiro parágrafo? 41 senadores. Gente, esse número não é aleatório. Esse número não é aleatório, óbvio. É aquele típico recado, né? Ó, galera, olha só, tá ruim, bicho. Tá ruim. Aí vocês me perguntam, e aí, vai resolver? Não, gente, não vai resolver com isso. É uma construção. Até a gente olhar e falar, beleza, as coisas mudaram, vai levar tempo. Mas quando a gente compara as notícias que vêm saindo, o posicionamento de pessoas que estão fora do bolsonarismo, as coisas estão muito diferentes de 3, 4 meses atrás. Tão diferentes. Estão muito diferentes. Mas, enfim, vai olhar quais foram as prioridades do Congresso, vai ver se tinha alguma notícia do Congresso em relação a essas coisas nos últimos meses. Tá aí. A turma tá intercedendo. Eu acho que um pedido desse, por 41, eu acho, tendo a acreditar que vai tocar o coração. Pô, bicho, tem até rindo do PT pedindo. Isso daí reverbera. Vamos continuar. Que eu falei que eu quero construir mais aquele meu raciocínio, né? Sobre tocar o coração. O que eu falei, esses últimos dias, acho que outras pessoas vão tendo a mesma percepção também do momento. Ontem eu vi a Sarita compartilhando aqui esse tweet do Hélio Télio. Não tenho como eu discordar, que é basicamente o que eu vinha comentando. Ele fala assim, ó. Houve quem dissesse que o ministro tentou o perdão do Lula ao decidir o caso Odebrecht, a decisão aí da anulação da Lava Jato. Se o objetivo foi esse, deu ruim. A decisão marcou o fim da lua de mel da grande imprensa com as heterodoxias, né, do judiciário. E de quebra, trouxe para a pauta um assunto incômodo que estava esquecido. Eu não acho que a imprensa rompeu de vez. Não acho que é assim. Não acho que vamos entrar agora no amor, a imprensa agora vai virar bolsonarista. Isso não vai acontecer. Mas pessoas estão notando essa mudança nos ventos. Os ventos estão mudando. Quanto tempo vai levar para te mudar realmente de direção? Não sei. Mas mais um indicativo. E agora que a gente vai construir um raciocínio um pouco mais amplo. A partir de uma conversa que eu tive ontem, fiquei refletindo como resumir para contar para vocês. Ontem, 4 da tarde, 3h57, a turma do GGN, um portal da extrema esquerda, do Luiz Nassif, procura lá aquelas historinhas do passado, aquelas fábulas dos blogs sujos do PT. Vê se vocês encontram o nome do Nassif, do GGN. Vejam, eu não vou falar a resposta. Vai que tá lá, né? Mas enfim. Olha a manchete. Bolsonaro é o Estadão e vice-versa. Por Fábio de Oliveira Ribeiro. Os donos das empresas de comunicação, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, trabalharam juntos para depor Dilma, prender Lula e destruir o PT. O primeiro parágrafo começa assim. Esses são apenas alguns exemplos de como o Estadão virou um diário da corte bolsonarista. Falei, pronto. O Estadão virou bolsonarista, irmão? É sério? Vamos dar uma olhada quais são as manchetes que ele disponibiliza. Ele colocou umas 6, eu acho. Bolsonaro contra-ataca e rebate Cid sobre venda de joias. Bolsonaro diz que Mauro Cid tinha autonomia para agir. Valdemar diz que o objetivo do PL é reeleger Bolsonaro e não crê em inelegibilidade do capitão. Aliados de Bolsonaro critica a decisão da corte eleitoral que tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos. Não estou vendo nada demais nessas notas. Estamos sendo perseguidos e injustiçados, diz Michele Bolsonaro sob risco de delação do Cid. E aí, a sexta e última.
essa eu concordo com a turma do GGN. Eu acho que essa foi simbólica. Foi o editorial desta semana do Estadão, Lava Jato 2.0. Eu trouxe em vídeo, falei, gente, esse editorial acho que é uma marcação. Eu acho que vai... Eu quero acreditar que vai ter um antes e um depois desse editorial. Acho que os ventos ali já estavam assim, sinalizando que iriam mudar de direção. Foi bem forte, a gente comentou essa semana. Eles sequer criticam o Bolsonaro ao longo do editorial. E aí a turma do Lula, que escreve no GGN, fala assim, ó. Há algumas horas, o Estadão saiu em defesa de Bolsonaro, acusando a corte de utilizar os métodos ilegais lava-jateiros para perseguir o ex-presidente. Mas ninguém deve se enganar, pois o legalismo do jornal paulista é seletivo. É seletivo, né? Tá bom. Sempre que o Estadão começa uma cruzada moralista, é preciso desconfiar que o objetivo do dono do jornal é muito distinto daquele que está sendo vomitado nas páginas dele. E ao longo da matéria, ele também fala assim, ó. Nas próximas semanas, devemos ver uma nova guinada à direita do Estadão. Além de atacar Lula e a corte, o jornalão tentará resgatar um suposto legado positivo do governo Jair Bolsonaro. Deus te ouça. Mas isso daqui, aí você tem que entender da mesma forma que ele está falando o que o jornal diz, o que está vomitando em suas páginas é diferente dos objetivos da nota, aqui é a mesma coisa. Não é um direitista que lê a GGN. Eu não acho que são os políticos brasileiros, né, de destaque que leem o GGN. O leitor médio do GGN é o militante petista. É a esquerda. Ele está escrevendo esse texto para fazer o apito de cachorro, né? Dar o direcionamento para a militância. Então assim, ó, se nas próximas semanas vocês verem o Estadão subindo o tom contra Lula, é proposital para apoiar Bolsonaro. Não é porque o Lula tá trocando os pés pelas mãos. Não é porque o Brasil tá indo numa direção meio complicada. Não. Então ele já tá criando a narrativa para manter a galera, né, blindada assim, ó, sem ver a realidade diante de seus olhos. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês. Gente, quando teve o julgamento de Bolsonaro, que ele foi declarado inelegível, foi duro, não foi não? Nossa, eu que já sabia que Bolsonaro... Assim, eu tinha mais plena convicção, eu falava pra mim mesmo. Já tem vídeo. E eu falava, pessoal, se eu tivesse que apostar com vocês, eu acho que o Bolsonaro vai ser declarado inelegível. É a tendência, é o que tá acontecendo. Ia comentando, não é o que eu desejo, acho que vai acontecer. Acho que pelo menos desde março, eu falei isso registrado em vídeo. Eu acho que vai... Se ele tivesse que apostar, eu falava assim, o que eu falava em vídeo, era a minha frase mais ou menos assim, ó. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vão tornar Bolsonaro inelegível. E mesmo assim, mesmo falando isso, no dia que Bolsonaro ficou inelegível, nossa, chega meu olho ficou suado. Parecia que meu olho tava correndo, começou a ficar suado. Eu falei, não, se controla, se controla. Foi triste. O julgamento de ontem, eu acho que vem na mesma linha. Eu acho que ninguém esperava uma grande mudança. E aí eu tava conversando ontem, uma amiga ela relatando, falando que tava muito triste com tudo que tá acontecendo. Triste mesmo, e você vê, você conversa com a pessoa, você percebe que a pessoa tá chateada, sabe? Tudo que você fala, tudo a pessoa leva pro cenário muito ruim, muito pessimista. E aí você não vai deixar a pessoa mais triste ainda, né? E a gente conversando, e também não adianta você ficar enganando, você tem que procurar alguma coisa que você acredite, pra você mostrar à pessoa que tem alguns caminhos. E eu levantei uma bola, que é o seguinte, a minha amiga tava falando o seguinte, falou, pô, cara, a gente fala, a gente mostra uma coisa, a gente mostra outra coisa, e ninguém se sensibiliza. Ninguém se sensibiliza, a gente vai fazer o quê? Aí eu falei, bicho, não adianta a gente ficar batendo nessa tecla de justiça, judiciário, justiça, judiciário. Ela falou, você é assim, não sei o quê. E a gente vai deixar de lado? A gente vai deixar de falar? Aí eu falei, não tô falando isso. Eu tô falando que a gente não vai encontrar a solução falando de judiciário. A solução para o meu judiciário, ele não vai ser construído no judiciário. Ela falou, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. O que você quer falar com isso? Eu falei, olha só. Pensa com os meus botões. E aí eu dei um exemplo gigantesco para ela. Aí eu falei, não, é muito longo esse exemplo. Deixa eu pensar numa analogia um pouco melhor, que acho que todo brasileiro vai entender. Todo brasileiro vai entender. Acho que todo brasileiro sabe o que é o Flamengo. O time de futebol Flamengo. Eu acho que também todo mundo conhece o Vasco. Todo mundo conhece esses times. É do Rio de Janeiro. São rivais. São rivais. Pensa o seguinte.
Você tem um flamenguista, você tem um vascaíno. Eles começam a conversar. Aí o flamenguista tenta falar assim, falou, cara, pô, por que tu não gosta do meu time, velho? O cara é vascaíno, o cara fala, eu não gosto do teu time, nós somos rivais. Ele fala, pô, mas reconhece aí que meu time é bacana, pô, que meu time tem uma história, tem um legado, ganhou títulos, fez isso daqui, fez aquilo outro, tive bons jogadores. E o cara não reconhece, o cara só faz piada, o cara tira onda, aí usa aquelas coisas de futebol pra depreciar o time. E por mais que você tente colocar em argumentos, inclusive argumentos lógicos, motivos que deveriam fazer o vascaíno pelo menos reconhecer que o Flamengo é bom, ele não reconhece. A mesma coisa o vascaíno. Fala, cara, mas tu também não quer reconhecer meu time? Tu fica me ofendendo, tu fala isso, tu fala aquilo, outro, etc. E aí não resolve. Mas aí veja comigo. Você não vai conseguir convencer esse cara. Você não vai conseguir convencer o vascaíno. A única forma de você tocar o coração do vascaíno é se você conhecer o Romário. Mas como é que você vai conhecer o Romário? Bom, você sabe que o Romário é senador? É um caminho, você pode ir pra Brasília. Você sabe que o Romário joga futevôlei. Você pode ir pra praia, começar a jogar futevôlei. Você sabe que o Romário gosta de uma balada. Então você já sabe pelo menos 3 caminhos. Então você vai lá pra balada, ó, curtindo com o Romário, jogando futevôlei, indo pra Brasília, puxando o saco dele. Daqui a pouco você vira amigo do Romário. Mas por que o Romário? Porque o Romário foi um jogador de futebol que ele jogou tanto no Flamengo quanto no Vasco. É um cara, e jogou no Fluminense. É um cara que conhece o Rio de Janeiro. É um cara que consegue reconhecer as coisas boas que tem nos clubes. É óbvio que é marrento, mas ele conhece algumas coisas ele conhece. O Romário é um cara que tanto o cara do Flamengo para pra ouvir, como o cara do Vasco para pra ouvir. Então, o Romário, ele conseguiria chegar lá no vascaíno e falar, pô, irmão, ô peixe, qual é? Olha ali o Flamengo, pô. Flamengo bacana. Fica de mal do cara não, pô. É futebol. Rivalidade sim, rivalidade também. Mas bom é conhecer, pô. Futebol é um negócio bacana. Pensa o seguinte, tá tendo lá um campeonato Flamengo versus Boca Juniors. Tu vai torcer pro argentino, pô. Só porque tu não gosta de Flamengo, só porque o cara... Vamos torcer pelo menos é Brasil. Vamos aqui ter um respeito mínimo, torcer porque é mais um título pro Brasil. A mesma coisa, suas opiniões. O Vasco contra o River Plate. Não, pô, tu vai torcer contra o River? Torce pro Vasco, irmão. Eu sei que é teu rival, mas é brasileiro também. Tô te falando. Joguei nos 2 times. O time é bacana. Agora traz essa analogia do futebol pra política. A Helena Landau tá olhando pra economia, tá vendo a economia assim e fala, meu Deus do céu, pra onde vai a economia do Brasil? Pra onde vai? Tá indo pro buraco. Tá indo pro buraco. A partir do momento que a direita ela consegue mostrar soluções, mostrar um projeto de Brasil, começar a demonstrar, cara, soluções para diversas coisas, de temas que são menos refratários, e você começa a dialogar, começa a mostrar coisas, fala, pô, bicho, olha só, aqui tem um problema, mas olha o que a direita pensa sobre esse problema. A gente tem uma solução. A gente tem uma solução para esse problema aqui. Aí o cara fala, vocês tem lá o 8 de janeiro, mas é legal, que vocês estão falando que a economia é bacana. Vocês estão falando da economia que é bacana. Aí você vê um grupo de juristas, dá aula na USP, na Universidade do Largo de São Francisco, dá aula, quem sabe até em uma faculdade muito importante no Brasil, não vou falar o nome para não gerar mais problema, dá aula lá, etc, pessoas respeitadas, aí você vai lá e apresenta, pô, caras, olha só, estamos aqui com as situações, segurança pública, sei que vocês são criminalistas, temos aqui umas coisas, a coisa do Brasil tá ruim, aí você vai aprender e fala, pô, bicho, esse cara aí, realmente um pai de lei, o cara lutou junto, aí você começa a ganhar o coração do cara. Aí lá na frente esse cara vai virar o Romário, você vai assim falar, ô cara, você percebeu, bicho, que a gente não é esse espantalho que a imprensa está pintando. Nós não somos isso daí. Olha o que a gente defende em segurança pública. Olha como a gente defende a lei e a ordem. Pô, tu, sabe? Você tem uma voz importante. Tente mostrar isso pras pessoas. Tente mostrar esse outro lado da gente. Tente mostrar esse outro lado do bolsonarismo. Aí o cara fala assim, pô, né, a gente criou uma amizadezinha. Aí o cara começa a falar uma coisa, começa a falar outra, começa a falar uma coisa, começa a falar outra, começa a falar uma coisa, começa a falar outra. A própria sociedade começa a perceber isso, as próprias pessoas comuns começam a perceber. Por quê? Porque
o cenário, por mais caótico que seja, ele continua uma avenida aberta. Porque o Lula não tem um carro. O carro do Lula não existe. O Lula não tem projeto. O Brasil tá largado às moscas. Tem um PAC maluco, transição energética, e só, gente, não tem nada. Não tem nada. O país está passando por uma crise generalizada. Então, assim, eu não acho que a gente vai conseguir trazer apoios, novos apoios de pessoas para fora da bolha, coisa, continuando nessa insistência nesse assunto. Mas acho que a gente, se começar a construir ideias em torno de outros temas, e que esses temas sejam um pouco menos refratários para as pessoas de centro, essa galera mais frufru que escreve na imprensa, o cara fala, velho, esse cara aí, turma lá, mas nesse âmbito aqui eu concordo com eles. Velho, acabou já, deixa o dia 8 pra trás. Igual a Helena Landau tá falando, já não estamos mais nesse período, vida que segue, tá chato esse país. Tá chato. Faz sentido o que eu tô falando? Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Quantas e quantas pessoas... Olha o próprio exemplo de Bolsonaro. Cada um votou em Bolsonaro por uma razão. Não é assim que todo mundo votou em Bolsonaro pela mesma razão. Teve gente que votou em Bolsonaro pelo antipetismo. Teve gente que votou em Bolsonaro por causa do discurso de segurança pública. Teve gente que votou em Bolsonaro, vamos botar 2018, que foi quando venceu, pelo discurso contra a corrupção. Teve gente que votou em Bolsonaro pela história dele, né? Desse do cara que não se dobrou o sistema. Tem gente que votou em Bolsonaro porque os caras do mal, os barril, falou, ó, mano, aquele cara ali é casca grossa, aquele ali não dá pra gente. Tem gente que votou em Bolsonaro porque conheceu o próprio Luciana Gimenez. Pô, é um cara que fala o que pensa. Então você vai criando um leque de assuntos diferentes e cada assunto desperta o coração da pessoa um pouquinho. Daqui a pouco você tem pessoas que não fazem parte da bolha bolsonarista comentando. E aí é o caso do Romário. Você acha que o vascaíno vai ouvir o flamenguista? Não vai. Você tem que procurar o Romário. Temos que procurar os Romários. E eles vão falar. E essas críticas, elas estão reverberando. Uma crítica da Helena Landau, ela tem um peso muito maior do que um deputado federal bolsonarista. Porque ela não tem o selo de bolsonarista. Reflitam sobre isso. Vejam se faz um pouco de sentido. Vejam se faz um pouco de sentido. Não dá pra gente insistir na mesma estratégia, que até agora não vem trazendo resultados, e esperar que do dia pra noite essa estratégia traga resultado, né? Não dá pra gente ficar nessa insistência. E aqui vamos trazer exemplos para complementar o que a gente falou, pra vocês ficarem mais empolgados. Mas primeiro vamos olhar aqui, ó, pra gente celebrar juntos. Glória a Deus. Datafolha. 42% nunca confiam e só 23% sempre confiam no que Lula disse. Ou seja, a maior parte das pessoas não confia no Lula. Sabe que é um mentiroso. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. E Lula tem aprovação estável. A militância tá no mesmo patamar. Mas a reprovação tá subindo. A boca de jacaré tá fechando. E aí, quando o gráfico inverter, a aprovação ficar maior do que a aprovação, gente, vamos dar uma olhada. Eu acho que os tempos no Brasil estão mudando. E aí teve outra nota também, que olha que engraçado. Datafolha. Polarização entre petistas e bolsonaristas segue intacta quase um ano após as eleições. Não arredaremos o pé. Estamos juntos. Juntos na defesa de um Brasil verde e amarelo. Não iremos arredar o pé. Conto com vocês. A impermeabilidade do quadro ocorre mesmo com bombardeamento quase diário de notícias negativas acerca do ex-presidente. A cada 5 mentiras que a imprensa conta, nós traremos 10 fatos para rebatê-la. Imprensa descarada? Não no nosso turno. Jamais. Jamais. O ser humano hoje, com a internet, acabou, irmão. Acabou. Vocês antes falavam sem ter que a gente tivesse fizesse um contraponto. Acabou. Acabou essa era. E aí a pesquisa traz mais algumas informações e mostra do levantamento que eu achei assim bem simbólico. Do ponto de vista dos diversos estratos da pesquisa, há pouca diferença do que se atesta usualmente em levantamentos eleitorais ou de avaliações do governo. É uma transmutação do antigo mapa azul-vermelho que designou a prevalência do PSDB e do PT na política nacional.
pessoas perceberam que o PSDB nunca foi direita. E agora essa turma virou bolsonarista, irmão. Eu tava conversando com meu amigo ontem, eu falei, rapaz, perguntando, o que é direito hoje em dia? Aí eu falei, rapaz, boa pergunta, acho que conservador é um termo melhor, mas não é tão preciso, que também fica assim meio aberto. Então os conservadores já estão começando a ficar puto da vida com eles. Eu falei, eu acho que o melhor termo é bolsonarista. Eu falei, qual eu também concordo com isso. Mas também é complicado você botar assim bolsonarismo. O que o próprio Bolsonaro certa vez falou, não usa esse termo, não. Ela até falou, pô, o Bolsonaro vai falar isso, né? Sou um bolsonarista. Mas enfim. Aqueles que se dizem mais petistas. Quem são os mais petistas no Brasil? E que é o ponto que a gente precisa sanar. Moradores do Nordeste. Ou seja, tem que fazer um trabalho forte de base no Nordeste. Os menos instruídos. Ou seja, tem que dar educação pro povo. Se o povo tem educação, não vota no PT. Os mais pobres. Temos que tornar o Brasil mais rico. O Brasil mais rico não vota no PT. E os católicos? Aí eu não consigo entender. Os católicos estão uma coisa na cabeça. Não estou entendendo. Já os bolsonaristas é a classe média. Moram no sul, norte, no centro-oeste e os evangélicos. Uma grande parte. Aí veja. Peça-chave do déficit fiscal, né? Desculpa, do déficit zero, né? Que é a meta fiscal. A meta de arrecadação do CARF dificilmente será cumprida. Comentei por alto no vídeo ontem. A promessa foi definida como desafiadora pelo próprio ministro da Fazenda, o Haddad. Simone Tebet foi ainda mais vaga. Futuro a Deus pertence. Na previsão do desgoverno, porém, há receitas que só mesmo com muita fé deverão entrar no caixa do Tesouro. Só que, de acordo com 4 de 5 tributaristas ouvidos pela coluna, todos com causas bilionárias no CARF, é inevitável que os contribuintes que perderem as suas causas no CARF, eles vão recorrer. Eu não vou pagar, pô, eu não vou recorrer. Mas eu vou recorrer até eu conseguir não pagar. O que protelaria o pagamento das dívidas, uma ameaça direta ao déficit zero, já que a meta de arrecadação com o CARF é responsável por mais de 1/3 da receita para cobrir o rombo já contratado para o ano que vem. Fontes do governo, consultadas pela coluna, afirmam que os estímulos ao pagamento das multas incluídas na lei, como o parcelamento de multas em até 12 meses e o perdão de multas e juros, devem evitar a judicialização. É que a turma do governo diz, não, vamos dar aqui um incentivo e ninguém vai judicializar. Os tributaristas falou que mesmo que estimule, mesmo que você dê algum estímulo, dificilmente vai conseguir a arrecadação prevista. Esses mesmos estímulos já foram oferecidos no programa Litígio Zero. Arrecadou 3,6 bilhões em 6 meses. Como o governo imagina que isso vai chegar a quase 100 bilhões? Não vai! Não vai! Não vai fechar a conta. A insatisfação virá. Quando a insatisfação chegar, as pessoas vão se perguntar, tá, e agora, qual a solução? Qual pelo menos o caminho? Me direciona. O que a direita tem a oferecer? Essa é a pergunta. Os representantes de direita pelo país, eles têm uma responsabilidade grande nisso. Principalmente os governadores. Principalmente os governadores. Olha essa. Aqui a direita tem que nadar de braçada, gente. Lula é alertado de que perdeu o debate da segurança pública e Dino tem carga ameaçada. Não acho que tem, não acho. Eu acho que essa última parte é narrativa do PT, porque o Dino está cotado para assumir o Ministério da Justiça, ser indicado para a STF, então tentando desgastar a imagem dele. Mas a nota é interessante ainda assim, ó. O Dilma foi alertado que o governo perdeu o debate da segurança pública. Isso está óbvio. Também está ciente de que o PT acredita parte da culpa ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, que tem um cargo ameaçado. Os petistas reclamam que em 9 meses de gestão, o governo não tem nenhum projeto robusto no setor e reivindicam o controle da pasta. E não tem nada. Me diz um projeto. Eu já cobrei sobre isso. Não tem. Dino falou demais e a respeito de tudo no começo, mas não mostrou resultado. Fez Programa Nacional de Segurança nas Escolas, que tem algumas diretrizes na contramão das pautas da esquerda. O PRONASSE, praticamente insignificante. Listou um dos integrantes da cúpula do PT. Para piorar a situação, como o governo não tem uma marca no setor, Lula e seu partido não conseguem se livrar do fantasma da violência urbana e policial na Bahia.
Para enfrentar as mazelas da segurança pública no país, Lula terá de ter um plano nacional. Até lá, a gente não pode nem criticar o que está acontecendo em São Paulo, porque temos telhado de vidro na Bahia. Observa uma das lideranças progressistas no Congresso. A pressão para tirar o Dino da pasta, né, e indicar para o Supremo cresceu, e assim, nos últimos dias o nome voltou a circular fortemente. A escolha do Didino para o Supremo não é algo que deixaria a maioria do PT feliz. Tem gente no partido que o vê quase como rival. Afinal, ele dizimou o PT no Maranhão, por exemplo, explica um interlocutor petista. No entanto, também a leitura entre alguns atores da sigla que empurrar Dino para o Supremo deixaria ele fora do páreo nas futuras campanhas. E não seria mais uma ameaça às pretensões eleitorais, por exemplo, do Rui Costa e do Haddad. A turma já está brigando entre si. E não resolve a segurança pública. Aí falando de Bahia, onda de violência é o novo capítulo do fracasso do PT contra o crime da Bahia. Conhecida por ser uma espécie de capital nacional do espírito festivo, né, Salvador tem experimentado um clima bem diferente, com moradores da cidade da região metropolitana acuados em meio a uma das maiores ondas de violência da história do estado. Conflito entre grupos. O clima de terror mudou completamente a rotina por lá. Aulas foram suspensas em escolas e universidades devido aos constantes bang-bang. Estabelecimentos comerciais e unidades de serviço básico, por sua vez, são obrigados a fechar as portas em meio a toques de recolher. Comunidades ficam sitiadas e os moradores que podem batem em retirada. A atual crise de segurança vem gerando graves estragos políticos. Estão sob enorme pressão o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e seu secretário de Segurança, Marcelo Werner. Uma das apostas em curso para tentar estabelecer a paz, colocando fim à confusão, é um convênio de cooperação entre o governo baiano e a Polícia Federal, focado em serviço de inteligência, tentar enfraquecer, a turma do mal. O acordo não foi suficiente para cessar as críticas a Jerônimo. O governador tem que chamar a responsabilidade e enxergar a segurança como prioridade, afirma o deputado estadual Alan Sanches, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Até agora, ele não assumiu que a Bahia passa por problemas gravíssimos. No início da atual crise, aliás, foi o próprio governador, o Jerônimo, do PT, quem deu munição aos que o acusam de tentar minimizar o caso, dizendo que a Bahia tinha apenas um problema: comunicação. Era só esse problema? Comunicação? Procurado pela Veja, o governador não quis conceder entrevista. Seu antecessor, hoje o ministro Rui Costa, também do PT, enfrentou problemas semelhantes na área de segurança, mas uma escalada menor do que a atual. E o PT não sabe resolver isso. Não sabe resolver. Aqui é uma das fotos que eu tinha para falar para vocês. Temos outra. Que pediu para ser. Essa daqui não pediram para tirar das redes sociais. Eu tava passando no Twitter, eu vi isso daqui. Cuidado. Local com alto índice de roubo de celular. Eu falei, não, o que tá acontecendo nesse país? Uma placa para falar, cara, tu vai ser roubado aqui. Aqui tu vai perder o celular para tomar uma cervejinha. Eu falei, não, isso aqui deve ser meme. Aí eu olhei a foto, falei, isso aqui deve ser montagem. Eu achei que devia ser, sabe, alguma placa branca, e aí botaram as palavras em cima, né? Fizeram assim uma edição. Só que tava tão bem feito, eu falei, rapaz, será que isso aqui realmente é mentira? Não é possível que isso aqui é verdade, então. Aí eu dei um Google. Botei Faria Lima, placa, roubo. CBN. Grupo Globo. Placa com alerta de risco de roubos é colocada na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A turma que fez o L. O aviso, que está na esquina com Eusébio Matoso, na Zona Oeste, região nobre da capital paulista, foi colocado pelo porteiro do prédio que fica no local. Coitados, os porteiros agora estão procurando muita confusão, viu? Foto retirada por Malu Mões, da CBN. Olha como estão as coisas no Brasil. A população está percebendo. A reprovação do Lula está aumentando. Vozes para fora do bolsonarismo estão se levantando. Gente, tá ruim hoje. Eu não tô falando que vai resolver do dia pra noite. Eu não tô falando que eu tô a solução. Não tô falando que esse caminho vai levar a solução. Mas eu acho que a solução para os problemas que são apontados no âmbito judiciário, eles virão por outros caminhos. Vai ser quando a gente trouxer apoio falando de outras áreas. Pelo menos eu acho que assim tem alguma chance de prosperar. Porque a insistência no que tá não tá vindo. E aí tem outra foto. O Lula não quer que mostre, não vou mostrar. Sou educado.
no ano passado por ter trago em vídeo um tweet da Folha de São Paulo, que tinha aquele outdoor lá no Rio Grande do Sul. Eu trouxe o tweet da Folha de São Paulo. Eu tive problemas. A Folha não. Mas não vou ficar chorando minhas pitangas aqui, né? Não chorando no passado, não vou chorar agora. Só tô relatando. A AGU notifica a Derrite a apagar posto com adesivo de Lula no orégano. Com vários blocos de orégano. E tava lá, faz o L. Com a cara do Dilma. E aí? A AGU. O que a AGU virou, né? Eu não sei. Mas enfim, a AGU, né, mandou aí uma notificação extrajudicial para a Secretaria de Segurança Pública, né, do Derrite, solicitando a imediata remoção da postagem do Derrite com a imagem de um tijolo de orégano com adesivo com o rosto do presidente Dilma e a frase faz o L. A notificação ressaltará o caráter político das postagens, que veiculam fotos de tablet de coisa, né, com adesivo do presidente, e adverte que, em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta. Olha o estado das coisas. Aí que você vê. Segurança pública é um problema. Se os governadores mais à direita, eles lidarem com a segurança pública nos estados dele, gente, os outros estados estão crescendo o problema. É inevitável. As pessoas vão começar a olhar e se perguntar o que é que está acontecendo. Pô, nos estados mais à direita, segurança pública não é um problema. Nos estados mais à esquerda, segurança pública é um problema. Os estados alinhados ao Lula estão com mais problema do que os não alinhados. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. A população vai perceber. Iremos trazer mais apoio. Já deu, cara. Ninguém mais quer ouvir falar de Bolsonaro, não. O cidadão comum quer saber se o salário dele vai aumentar. Aí, a turma da esquerda segue brigando. Segue brigando. Rui Costa Pimenta. Um esclarecimento muito importante que é feito na matéria abaixo sobre as calúnias de Kiko Nogueira e do DCM contra o PCO. Em dado momento do vídeo, o dono do DCM critica quem fica apontando o dedo pra gente que é do nosso campo. Mas este diário Causa Operária faz questão de frisar que não existe nosso campo. Eu não estou no mesmo campo que você, né? O PCO agora tá uma dúvida. E direita? Enfim, o Kiko Nogueira, Pedro Zambarda e demais direitistas por eles defendidos. Sabe quem são os direitistas? Não estamos de forma alguma no mesmo campo que a dupla e nem com Gregório do Vivier, Jean Willis e tantos outros que se fingem de esquerdistas. Pronto. Jean Willis é um direitista. É o nível que já tá a briga da esquerda. Mas nunca deixam passar uma oportunidade de demonstrar a qualidade de serviçais do imperialismo que são. Deputado do PT inclui e Câmara aprova permissão para governo pagar piso menor da saúde em 2023. Se o trabalhador da saúde ganhar menos, agradeçam ao PT. Foi o deputado do PT. E aí? E aí, gente? Essa notícia tem que chegar no trabalhador. Tem que chegar no trabalhador. Quem tá reclamando, Léo? Castanhão. Eu tô todo dia agora olhando o que a esquerda tá falando, tá, Léo? O ministro da Economia de Lula será o povo. Ele coloca... Essa frase tá sendo irônico, né? Eu fui ler os comentários. Eu nem sei quem é esse cara. Nunca o ouvi, né? Davi Decache. Eu não sei mesmo quem é. Mas eu vi os comentários assim. Ah, mas o Decache... Ele já tá falando autocrítica já. Ele viu que errou. Tá criticando bastante o governo. E aí o pessoal falando... Ah, mas todo mundo sabia que era errado. Todo mundo sabia. E tá aí, gente. Pessoas fora da boa da direita apontando, ó. Traiu, hein? Traidor. Traidor descarado. Esse Lula é descarado. Tá contra o povo. Pois tem um pouco mais... Putz. Vou falar rápido. Vou falar bem rápido. Olha só. O Lula não foi na Câmara pra nada. Nada mesmo. Nada. Mas ontem ele foi. Ontem ele estava muito preocupado com um projeto em específico. Plano de descarbonização. Com mais etanol na gasolina. Né? Botando água no feijão. Tipo isso, para render. Lula lançou um programa com ações para reduzir o uso de combustíveis fósseis
e estimular a chamada economia verde. Nesse plano, faz parte, começa ali por baixo, aumentar a quantidade de etanol na gasolina. Quem é que se dá bem com isso? Vendedores de etanol. Alegando estar sem voz, Lula não leu no evento o discurso preparado para ele. E olha só, ele lamentou, falando de improviso, que o investimento em etanol que ele fez em seus primeiros mandatos não tenha sido aprofundado. Etanol. Um dos maiores grupos do mercado do etanol no Brasil se chama Raízen. A Raízen, a gente já falou dela. Olha essa notícia. Distribuidoras acusam o programa do governo de subsidiar Raízen e inflar o etanol. Outro lado. Ministério não verifica distorções e mantém RenovaBio. Empresa nega benefícios. Em reunião com o Ministério de Minas e Energia, há cerca de 10 dias, grandes distribuidoras de combustíveis como Ipiranga e Vibra se insurgiram contra o RenovaBio. Em um documento que a Conta teve acesso, insinuam que o programa de estímulo aos biocombustíveis é um subsídio disfarçado para o setor sucra-alcooleiro, particularmente para a Raízen, encarecendo o litro de etanol nos postos em 20 centavos em favor da gigante do empresário Rubens Ometo. Vocês sabem quem é o Rubens Ometo? Foi o primeiro empresário a ter uma agenda privada com Lula, segundo relatos da Veja, em janeiro. Está no Atlas. Que inclusive hoje sai o Atlas, né? O de julho. Kimpen.com.br. Rubens Ometo. Mesmo Rubens Ometo que foi o maior doador do PT. Ó. O mesmo Rubens Ometo que o Lula quer dar um lero-lero, né? Quer dar um lero-lero. Porque o Rubens Ometo controla aí, né? Pode opinar sobre as ações aí da Cosan na Vale, que podem ser muito importantes para a indicação do Guido Mantega. Etanol. O que é que o Lula foi fazer ontem? PL do etanol. Junta os pontos. Você tá entendendo o que está acontecendo no Brasil? Porque eu não estou entendendo. Eu não mandei vocês ligar o ponto só por ligar, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Para mim ainda tá muito nebuloso. Espero que é tudo normal, até porque você vê ali, né? O Ministério negou qualquer confusão, a empresa também, e essa turma não faz nada de errado. Voltando para cá, da última vez que o diesel subiu, a Bicom estava apontando uma defasagem de mais ou menos 20%. Lembrando que o diesel subiu por 6 semanas consecutivas. Saiu a nota essa semana. 6 semanas. Saiu a nota essa semana. A gente trouxe vídeo, acho que 3 dias atrás, no Estadão. Saiu no Globo também. Saiu no Poder 360 também. E a gente tá entrando naquele cenário que levou ao aumento do diesel lá atrás. O aumento do diesel aumenta tudo. Tudo. Mas tudo. Tudo. Inclusive o preço da comida, né? Óbvio que é tudo. E a gente pode ter um novo aumento do diesel que vai ter mais impacto. Diesel a 6,50? Diesel a R$7? Para onde vai? E aqui acho que é mais um ponto que vai levar um grande problema para o governo Lula. Vamos falar assim. Vai dar problema. Vai dar muito problema. Será que vai aumentar? Será que vai voltar aquelas notas falando que a Petrobras tem que aumentar, senão a gente vai ter desabastecimento de diesel? Não sei. Lula que se resolva. E pra gente encerrar, aquele cara do Nobel da Paz, né, o Stiglitz, veio pro Brasil, etc, tudo mais, concedeu uma entrevista pro Guilherme Amado na Metrópolis para falar que não faz sentido buscar petróleo na Amazônia. A Guiana tá aquecendo 40%, mas no Brasil não. Lula, como um bom vassalo dos globalistas, né, da esquerda progressista nacional, com certeza vai baixar a cabecinha, né, para ficar de boa. Mas ali, ó, a Haddad também está muito preocupado com a transição ecológica, que é imperativo para o mundo, mas especialmente imperativo para o Brasil. Proteger a Amazônia é tão importante para o mundo quanto para o Brasil. Que o mundo tá preocupado, bicho. A Amazônia brasileira, calma. Não é apenas uma questão global, mas uma questão brasileira. Não. Olha só, cidadão. Gente, olha só. O absurdo seria falar que a Amazônia não é só uma questão brasileira, também é uma questão global. Porque, em primeiro lugar, é um problema do Brasil. Em primeiro, obviamente, que é do Brasil. O cara tá falando que a Amazônia
Não é apenas uma questão global. Ele tá falando que o primeiro ponto é com a questão global. Mas além de ser global, também do Brasil, viu? É do mundo, mas também de vocês. É o que tá acontecendo, né? Lula, o nosso vassalo. Aqui tem mais algumas coisas que eu comento depois, senão o vídeo vai ficar muito grande. Já deu 1h05 já. Queria ter fechado em 1 hora, não fechei. Mas veja o cenário. Reflita sobre isso. Tá ruim, tá horrível. Mas não é o fim, gente. E outra coisa. Vocês falam tanto que, nossa, a esquerda, organizada, etc, tudo mais, está aí há anos, sim, há anos. Desde, sei lá, 1930 já tem movimento. Não que 1930, 1916, 15, eu já achei relato na Biblioteca Nacional. Partidos operários, sindicalistas, socialistas, né, reuniões já começando a formar no Brasil. Eles estão aí há mais de 100 anos no Brasil. Tem mais de 100 anos que essa turma tá no Brasil aprontando. Eles só chegaram no poder depois de 85. A nova direita surgiu em 2013 e já tem gente falando, eu não aguento mais. Não aguenta mais o quê, rapaz? Tá maluco, é? Você tá de brincadeira comigo, pô. A esquerda levou quase 100 anos pra chegar no poder. E porque de 2003 pra cá eu não aguento mais? Ah, porque... Gente... Olha só. Nenhum mal dura pra sempre. Eu acho que Bolsonaro vai resistir. Porque ele tá resistindo. E tá dureza. Quando passar a confusão, a coisa vai mudar. E o pêndulo brasileiro, ele vai mudar de novo de lado. Porque esse governo tá dando ruim. Tá mais do que óbvio. Então vamos lá. Vamos sobreviver. É o primeiro passo. E é isso. Se gosta do meu trabalho, pode estar no canal. Tem um botão de valeu. Tem o Pedro na descrição. Atrás Brasileiro, quimpan.com.br. Hoje sai a edição de julho. E compartilha esse vídeo. Porque eu espero te ver, né, mais pessoas vejam. E eu espero também te ver amanhã, porque eu quero estar aqui amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!